Bom dia, meus irmãos, graça e paz para todos nós. E hoje um dia especialíssimo, é o dia do papai, o dia dos pais. Eu quero cumprimentar de uma forma especial todos os papais que estão aqui, que vão me escutar, independente de quando eles vão acessar essa mensagem. Eu quero parabenizar todos os papais. Quero pedir a Deus proteção, paz, tranquilidade. Quero pedir que nosso Senhor Jesus Cristo possa conceder uma bênção especial para todos que têm essa função tão maravilhosa de pastorear os seus filhinhos, a sua família. Muito obrigada, Jesus, por esses dons tão maravilhosos da paternidade. Muito obrigada, Jesus, por tudo, por todos que estão aqui agora conosco neste momento. Peço a Deus que cada dia vocês possam crescer mesmo no caminho da santidade. Pais santos, que vocês sejam pais santos, inspirados por Deus. E essa palavra hoje maravilhosa que Deus vem falar para nós hoje. Eu quero também colocar todos aqueles papais que já se foram e todos aqueles filhos que ainda choram a perda dos seus pais. E hoje Deus vem falar de uma maneira muito linda sobre uma forma de nos preparar para a ressurreição. E creiam, meus irmãos, os seus pais vivem hoje numa esfera divina, num outro patamar, vamos dizer assim. E creiam, se você ainda não conseguiu se libertar deste luto, vamos pedir a Nossa Senhora que esteve aos pés da cruz do seu amado Filho Jesus, para nos ensinar que na hora da dor, na hora da perda, ela estava lá de pé com você também. Muito obrigada, Nossa Senhora. Muito obrigada. Que nós possamos tê-la como modelo sempre. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Amém. E hoje, Jesus, Ele deseja fortalecer a nossa fé e ser a nossa segurança nas tempestades que surgem em nossa caminhada cristã. E eu falo para você, meu irmão, para você, minha irmã, que está passando ou que passou por muitas dificuldades, grandes tempestades na vida, e que passou e está passando por turbulências, algumas coisas incompreensíveis aos olhos humanos. Creia que Jesus está aí dentro do seu barco. Quando você pensa que está tudo perdido, Ele está aí. E nessa tempestade, Ele quer abrir um novo horizonte. Nas tempestades em que vivemos, Jesus quer abrir um novo horizonte. Um caminho de esperança, um caminho de grandes conquistas, um caminho de grandes vitórias, de grande crescimento espiritual. É assim que Ele faz. E Ele sabe fazer isso muito bem. E a palavra que Deus hoje, Ele
coloca para nós, ele diz também, a palavra, na liturgia da palavra, ele diz, a palavra nos revela a suavidade e bondade de Deus. Ele move o nosso coração à solidariedade e nos garante sua presença mesmo em meio a ventos contrários a águas agitadas. Coisa linda, né, meu irmão? E a palavra hoje está em São Mateus, capítulo 14, versículos de 22 a 33. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos sentassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram, é um fantasma. E gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse, coragem, sou eu, não tenhais medo. Então Pedro lhe disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água. E Jesus respondeu, vem. Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me. Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse, homem fraco na fé, por que duvidaste? Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo, verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E veja, meus irmãos, Jesus, ele tinha um propósito definido quando ele se encarnou. E um dos grandes propósitos dele era trabalhar a fé de cada um de nós, através dos apóstolos, dos discípulos, através de tudo o que acontecia. Um dos grandes propósitos de Jesus era curar os nossos corações e abrir os nossos olhos para Deus, nos apresentar Deus como o nosso único Deus, o nosso único Senhor e Salvador. E ele soube fazer, ele soube indicar o caminho da verdade, da luz, da vida, porque ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ele queria apresentar para os discípulos, para os apóstolos, apresentar para eles, enquanto ele estava caminhando por terra, o caminho da ressurreição, apontar para o caminho, para este grande mistério, a ressurreição. E conosco, meu irmão, não é diferente. Jesus, ele vai trabalhando cada um de nós, porque nós somos seres únicos e especiais para ele. Ele chamou a cada um de nós pelo nome, assim como ele chamou todos os apóstolos e todos os seus discípulos. E muitas vezes, para que nós tenhamos essa revelação no íntimo do nosso coração, é necessário que Deus trabalhe também com cada um de nós essa tempestade.
E Deus, ele fala muito através das leis da natureza, dos fatos que acontecem na natureza, através das intempéries. Deus fala muito usando a criação, porque tudo é dele, tudo é dele. E Deus mostra para nós aqui, através do caminhar sobre as águas, que não tinha limite, não tem limite para ele. E esse caminhar sobre as águas, veja, primeiro Deus realizou o grande milagre, Jesus realizou o grande milagre, transformando 5 pãezinhos e 2 peixes num banquete. E ele alimentou com aquele ato de amor, de solidariedade, aquele milagre, aquele prodígio. Ele alimentou simplesmente mais de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Então imagina o poder, aquele prodígio que Deus já ia preparando, com o qual Deus já ia preparando o coração dos seus discípulos. E depois de despedir a todos, olha o que a palavra fala para nós aqui. Jesus subiu ao monte para orar a sós. Por quê, meu irmão? Não é a primeira vez que na palavra nos mostra, não é a primeira vez que a palavra nos mostra que Jesus, antes de um grande prodígio, ele subia ao monte. Muitas vezes, depois de grandes prodígios, também ele subia ao monte para ouvir Deus. Ele está dando uma dica para nós. Antes de grandes decisões, antes de grandes acontecimentos, grandes fatos da nossa vida, nós precisamos também de ir ao nosso monte, orar. E muitas vezes nós pensamos que esse monte é o monte ali, aquela montanha. Não, Jesus ele foi lá. Mas esse monte muitas vezes é aí dentro do seu quarto, é lá no sacrário, é na sua igreja, é naquele lugar que Deus tocar o seu coração, um momento que você possa escutar no silêncio, como na palavra de Deus hoje vem falar para nós também do profeta Elias. Deus mandou que ele ficasse ali no Monte Horebe, porque ele ia passar. Deus falou com Elias: Elias, o que você está fazendo aqui? Ele sabia muito bem que Elias estava apavorado, com medo, porque ele estava realizando a vontade de Deus e ao mesmo tempo sendo perseguido por Jezabel, pelos reis daquela época. Acabe e Jezabel queriam matá-lo pelos prodígios que ele realizava em nome de Deus. E era um profeta perseguido, e durante um tempo ele sentiu medo, e Deus falou com ele: Elias, fique aqui, porque o Senhor vai passar, através de um anjo. Fique aqui, porque o Senhor vai passar. E a palavra de Deus, meu irmão, diz que Elias obedeceu e ele ficou lá. Ele estava amedrontado, apavorado. Ele estava pedindo a morte, que Deus tirasse a vida dele, porque ele não aguentava mais tanta perseguição, tanta idolatria ali dos israelitas, tanta adoração a outros deuses. E olha, Deus, de repente, Deus manda um vento muito forte, e esse vento ia derrubando rochas, fazendo muito barulho, e Deus não estava ali. E a palavra diz: Deus não estava ali. E depois, logo em seguida, veio um terremoto. Imagina as desgraças, imagina tudo aquilo, todo o barulho, toda a confusão. Mais medo ainda Elias deve ter sentido com aquele terremoto. E fala a palavra de Deus, mas Deus não estava ali. Depois veio aquele fogo, e Deus não estava através do fogo também. E de repente veio aquela brisa leve, mansa, calma, tranquila. E era lá que Deus estava, naquela brisa. E veja, meus irmãos, muitas vezes na tempestade que nós estamos atravessando, como os discípulos naquele momento,
Eles entraram no barco e foram. E era noite, mais ou menos lá pelas 3 horas da manhã. Imagina, se coloque na posição dos discípulos, eles num barco em alto mar, e de repente aquela tempestade começa a balançar aquele barco, e eles desesperados, completamente apavorados, com medo, eles não sabiam mais o que fazia, eles não sabiam mais controlar aquele barco. Imagina, num alto mar, todos eles iam morrer, era o que eles pensavam. Nós vamos morrer, nós vamos perecer, estamos perecendo. E Jesus, depois que ele veio do monte da oração, depois que ele teve aquele contato com Deus, ele veio caminhando sobre as águas para mostrar para aqueles discípulos, meu irmão, que para ele nada era impossível. Nada era impossível. E naquele momento, os discípulos, imagina nós numa situação dessa, imagina você numa situação dessa. Aí que você ia ficar mais apavorado, como os discípulos realmente ficaram. Eles falaram, é um fantasma. Aí eu imagino até o que eles devem ter feito. Eu imagino. E de repente, Jesus fala para eles: olha, mas quando sentiu o vento, ficou com medo. E falaram, é um fantasma. Gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: prepara, meu irmão, se você está passando por essa tempestade, se o seu barco está em alto mar, se você já não aguenta mais, você diz, eu não aguento mais essa situação. Qual vai ser o fim disso, Senhor? E Jesus disse para você, assim como ele disse para os discípulos, coragem, filho, coragem, filha, sou eu. Não tenhais medo. Coragem, filho, não tenhais medo, sou eu. E meu irmão, muitas vezes, quando nós estamos atravessando essa tempestade, nós, apavorados como aqueles discípulos, nós não conseguimos reconhecer Jesus. Nós achamos que pode ser qualquer outra coisa, menos Deus, menos Jesus. Porque Jesus não ia deixar a gente passar por essa situação. Mas é essa situação que vai te levar até Ele. É essa situação, meu irmão, que vai te levar até a ressurreição. Muitas vezes nós, aparentemente mortos, mornos, muitas vezes através dessa tempestade, nós vamos reviver, nós vamos renascer para Cristo. E veja, e Pedro naquele momento, Pedro teve coragem. Muita gente pensa que Pedro estava fraco, mas olha a coragem de Pedro e a fortaleza de Pedro. Pedro, ele falou, Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água. E Jesus respondeu, vem, Pedro. E Pedro desceu da barca, e Pedro começou a andar sobre as águas. E Pedro olhava fixo em Jesus e começou a andar. Que maravilha, meu irmão! Quando nós estamos olhando fixos em Jesus, nós não vemos as ondas do mar. Nós não nos damos conta do tamanho daquela tempestade. Mas de repente Pedro tira o olhar de Deus, de Jesus, e ele começa a se afundar. E veja, mas quando sentiu o vento, ficou com medo novamente, começando a afundar. E quando nós estamos afundando, meu irmão, quando nós estamos sentindo o peso daquela tempestade, e nós temos a coragem de dizer, Senhor, salva-me. Senhor, salva-me. Nós, e meu irmão, também conosco, na hora que nós estamos passando pela tempestade, Jesus, Ele nos convida a dizer, Senhor, salva-me.
Porque muitas vezes nós vamos buscar e depositar a nossa confiança em pessoas talvez tão fracas como nós. E a partir do momento que nós erguemos as nossas mãos, não importa qual o buraco que nós estamos, qual a tempestade que nós estamos passando, a partir do momento que nós temos a coragem de dizer: Senhor, salva-me. Muitas vezes, meu irmão, é a hora da nossa ressurreição. É ali que nós percebemos que sozinhos nós não podemos, mas com Jesus nós somos vitoriosos. E veja, meus irmãos, eu falo para vocês de uma coisa que eu vivi, eu senti na minha pele. Nos momentos de aparente desespero, de aparente derrota, foi o momento em que, como Pedro, eu digo que eu olhei para cima e eu falei: Senhor, salva-me. Senhor, salva-me. E que nós possamos neste momento repetir como Pedro: Senhor, salva-me. E creia, meu irmão, das nossas maiores derrotas, quando nós sabemos, quando nós olhamos para cima e não olhamos para baixo, não continuamos olhando para baixo, quando nós temos a coragem de olhar para cima e enxergar o rosto de Jesus, a face de Jesus, nós saímos transfigurados na dor. Nós saímos transfigurados e nós conseguimos enxergar na morte a ressurreição, porque o próprio Paulo diz: com Jesus Cristo nós somos muito mais do que vencedores. E ele diz: todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura. E muitas vezes, meu irmão, depois de uma tempestade, nós somos renovados, restaurados. As nossas forças são restabelecidas. Muitas vezes momentos que se apresentam para nós com cara de morte, de fantasma. É um fantasma. E Jesus, ele vem pegar na nossa mão e dizer: não, coragem, sou eu. Coragem, sou eu. É o momento da nossa ressurreição. Muitas vezes, através daquela dor, nós morremos para o mundo, para as coisas do mundo, e nós nascemos para Cristo. Eu creio que seja isso o grande sentido da tempestade acalmada. E eu queria convidar a cada um que está aqui comigo a rezar e terminar como Jesus ia para o monte antes da dificuldade, antes de passar pelas grandes provações e pelos grandes prodígios. Esse foi um grande prodígio. Ele queria mostrar para os discípulos que depois da morte vem a ressurreição, depois da tempestade vem a calmaria. A calmaria. Eu acho que essa é a grande lição que Deus quer falar para nós hoje. Então vamos, como Jesus ia para o monte, vamos encerrar este momento com o Pai Nosso, a oração que Ele nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Muito obrigada, meu irmão. Compartilha este momento com as pessoas que você ama. Me ajude a evangelizar, a levar a palavra de Deus. Nós seremos transfigurados através da nossa fé e através da palavra de Deus, do Filho de Deus, a palavra que nos cura, que nos salva, que nos dá força, que nos santifica a cada dia. Graça e paz. Parabéns, papai. Feliz Dia dos Pais. Parabéns, mamãe, que muitas vezes também faz o papel do pai aí na sua casa. Amém.